Aqui, os Estados Unidos acionaram a Lei Magnitsky e impõe sanções contra Alexandre de Moraes. É uma informação que acaba de chegar aqui na nossa redação. Mariana Sanches traz essa informação para a gente, que o governo dos Estados Unidos anunciou hoje novas medidas de punição contra o Brasil. O alvo foi, mais uma vez, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, atingido por sanções financeiras da Lei Global Magnitsky, uma das mais severas disponíveis para Washington punir estrangeiros que considera autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção. A decisão foi publicada no site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Bom, fato é que é a primeira vez que uma autoridade brasileira é submetida a essa punição. Deixa eu ver aqui, aplicada mundialmente desde 2016, a legislação norte-americana prevê 3 tipos de punições aos seus alvos: restrição de acesso ao território dos Estados Unidos, congelamento de bens no país e impedimento de fazer transações financeiras em dólar com toda e qualquer instituição bancária que atue no país, o que incluiria, por exemplo, as bandeiras de cartões de crédito Visa e Mastercard ou até mesmo o Banco do Brasil. Não é uma pena de morte, mas é certamente uma camisa de força financeira, disse o professor de Direito da Universidade Nacional da Austrália, Anton Moisenko, especialista nessa lei. No último dia 18, Moraes e 7 outros ministros do Supremo, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já tinham sido alvos de restrição de vistos para a entrada nos Estados Unidos. E aí, Reinaldo? Olha, é claro que é muito grave, é uma agressão ao Poder Judiciário brasileiro. Inicialmente se falava, Eduardo estava defendendo lá fora, que os 8 ministros que já tiveram seus vistos revogados, né, só escaparam André Mendonça, o Nunes Marques e Luiz Fux, que todos eles que a todos fossem aplicada a Lei Magnitsky, uma lei aplicada no governo Obama, né, uma referência ao Magnitsky, russo dissidente que foi morto, né, perseguido e morto, e do regime do Putin, né? E se criou essa lei, então, agora, para punir, veja, a lei Magnitsky é para punir agressores de direitos humanos. Agora, é uma coisa aí, veja, quem são os agressores de direitos humanos no governo do Trump, né? No governo do Trump é quem aqui no Brasil exerce a independência do Poder Judiciário. Presta atenção, isso é importante, se as questões, se eles usam o Bolsonaro para, na verdade, tentar impor questões comerciais ao Brasil, e aí o Bolsonaro é uma justificativa e faz parte. Insisto, o Trump farejou aqui o que ele não encontrou em nenhum outro lugar do mundo, uma direita que apoia sanções. Na motociata havia Viva Trump ali, Trump que está aplicando sanções comerciais ao Brasil, porque virou uma espécie de sanção, né? Então ele usa o Bolsonaro para isso, que tem um pedaço da opinião pública, que tem um pedaço do Congresso. Isso o Trump não encontrou em lugar nenhum, só aqui. Então, o Bolsonaro é usado como um pretexto. É usado como um pretexto porque ele sabe, o Trump sabe, que fez uma exigência que não será cumprida. Então, vamos ver o que sai dessa negociação, né? Se é que sai alguma coisa. Mas o objetivo é econômico. Estão de olho na questão do PIX, estão de olho nas terras raras, tem a questão do agro, né? É isso. Agora, a Lei Magnitsky, essa não. A Lei Magnitsky, aí essa está diretamente relacionada a Bolsonaro, sim. Se o Eduardo, o Bolsonaro, se eles querem a glória de aplicamos a Lei Magnitsky contra o Alexandre, se eles querem essa glória, então eles têm essa glória, né? A direita ficou falando assim, para de ficar perseguindo todo mundo, concentra no Alexandre. Aí se concentrou no Alexandre. Certamente o Eduardo virá a público para dizer, tá vendo como eu sou poderoso? Olha aí como eu sou fortão, olha como eu sou influente na Casa Branca, olha como o Bolsonaro está com o Trump e não abre. É uma agressão ao Poder Judiciário.
Se imaginam que Alexandre ficará sem o apoio de pelo menos 7 ministros, podem esquecer que esse apoio será integral. É muito grave, porque isso, pela lei Magnitsky, o Alexandre não pode ter relações financeiras de nenhuma natureza com empresas que têm negócios nos Estados Unidos. Bom, os grandes bancos todos têm negócios nos Estados Unidos, né? Vai ter que começar a pedir o dinheiro, o salário em dinheiro vivo. É claro que isso cria... não, a notícia acabou de sair, não sei se estende à família, costuma ser não a pessoa apenas, mas também a familiares, para que então essa pessoa não movimente recursos dos familiares, né? Isso para quê? Isso por quê? Porque o Jair Bolsonaro está pagando pelos crimes que cometeu, porque o seu Jair Bolsonaro será condenado, né? Ele será condenado porque as provas contra ele são abundantes, evidentes, escancaradas. E há uma coisa surrealista nesse troço, né? Porque veja você, tudo aquilo que a gente viu de Bolsonaro no poder, a rigor até antes, né? Porque o Eduardo ameaçou o Supremo ainda em 2018, antes da eleição, né? Tudo aquilo que a gente viu foi uma trajetória de 4 anos de discurso golpista e o alvo principal era o Supremo. E o alvo principal era o Supremo, justamente, mesmo antes dele perder qualquer batalha no Supremo, porque o Supremo é aquele que dá a última palavra sobre a Constituição. Isso não o torna um poder moderador, obviamente, mas quem diz, em último caso, qual é a leitura que se aplicará da Constituição é o Supremo. E o Jair Bolsonaro considerava que isso atingia a sua onipotência. Então, o Supremo passou a ser alvo permanente, especialmente durante a pandemia, porque ele queria botar a economia para funcionar. Bom, a gente conhece essa história, né? Depois o Lula perde a eleição, o Lula ganha a eleição, ele perde a eleição, primeiro ele tenta não fazer eleição, reunião de 5 de julho de 2022. Depois a tentativa de impedir a posse do Lula. E, finalmente, o 8 de janeiro, que aí já num ato de desespero, mas de qualquer modo se tentou provocar uma GLO, uma intervenção militar, algo assim, né? Tudo isso eles fizeram porque são golpistas. Bom, o processo corre aqui no Brasil, ele tem amplo direito de defesa. Ter amplo direito de defesa não significa que os argumentos da defesa devam ser acatados, né? Se tecnicamente não couberem, não cabe e acabou. Eles tentam o quê? Continuam golpistas, porque aí se trata de mobilizar um governo estrangeiro para atropelar o Supremo. O que eles esperam obter? Eu sempre fico fascinado com essa pergunta, né? Aquele fascínio às avessas. O que eles esperam obter com isso? Assim, lei Magnitsky. Agora ferrou. É melhor eu voltar atrás. Será que isso vai acontecer? Será que os outros ministros, agora, os outros 4 da primeira... Bom, um deles eu já sei o que vai fazer, que é o Luiz Fux, porque ele já deu todos os sinais que vai absolver. Ninguém diz tanta coisa errada para depois se corrigir, acho eu, não sei, né? Mas será que a primeira turma, os outros 3 ministros, então eu falei, eu vou evitar Magnitsky para mim também, vou absolver Bolsonaro. Melhor a gente devolver elegibilidade para ele, porque agora nós temos um nhonhô, agora nós temos um patrão, agora nós temos um dono, chama-se Donald Trump. É evidente que isso faz parte de um esforço do governo americano, eu insisto, percebendo haver aqui seus braços operantes, percebendo que há aqui uma elite burra, canalha, covarde, antinacional,
subordinada a um extremista de direita, e aí sim afinidade ideológica com Trump, o Bolsonaro tem, percebendo que isso existe aqui, então ele vem para cima. E pode. E veja, e a sanha pode continuar, vai depender. O Brasil vai apelar e tende a apelar aos Ô, tribunais Reinaldo. internacionais. Diga. Isso, eu ia falar exatamente isso. A Letícia Casado informa agora no nosso site que o governo brasileiro e o Supremo estudam como reagir a essa medida, né? Os Estados Unidos aplicando a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a publicação da Letícia, a equipe de Lula pretende levar o caso a tribunais internacionais, como você dizia. O governo entende que precisa atuar para defender a soberania do país e a independência do judiciário brasileiro. O Supremo analisa o alcance da decisão, que pode não atingir as contas bancárias do ministro nos bancos aqui do Brasil. Além disso, uma das possibilidades é o caso ser analisado pelo tribunal por meio de uma ação impetrada por um partido político, questionando a jurisdição extraterritorial de uma decisão do governo norte-americano. A decisão dos Estados Unidos ainda está sendo estudada tanto pelo governo como pela corte e por instituições financeiras para que fique claro qual o alcance das medidas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Reinaldo. Isso, então, nós tem de ver direito ao alcance, porque também tem graus de alcance, né? Precisa ver o alcance. Em princípio, se você aplica a lei com todo o seu potencial destrutivo, a pessoa não pode ter relação financeira com qualquer ente que tenha negócios com os Estados Unidos. E as instituições financeiras têm, né? Então, precisa ver qual é o alcance. Porque se fosse, não pode entrar nos Estados Unidos, não pode, não sei o que, ok. Os seus bens nos Estados Unidos estão congelados. Que eu saiba, Alexandre não tem nenhum rancho lá perto de Yellowstone, né? Lá nas divisas do Wyoming. Não tem. Agora, essas outras coisas, sim, pesam, criam dificuldades. Mas veja, isso une ou desune o tribunal? Porque eu quero saber o seguinte, mesmo os 3 ministros que não estão sancionados com a revogação do visto, se sentem à vontade em se comportar aqui como interventores, então, porque eles estão sendo colocados nesse papel, né? Não, vocês são nossos homens confiáveis, vocês são os nossos interventores aí, né? Não, isso não vai mudar o destino de Jair Bolsonaro aqui. Né? E sim, evidencia que há uma articulação, mas isso estava claro. Se o Eduardo quer os parabéns por isso, ele tem os parabéns por isso, mas ele acha que ele está ajudando o papai dele. Mas o Eduardo já disse que ele não está preocupado com isso. Né? Nem com isso. Ele disse, ele disse isso numa entrevista à CNN, se houver um cenário de terra arrasada no Brasil, né, pelo menos eu me vinguei, eu me dou por vingado. Né? Então ele está numa trajetória de vingança pessoal. Isso assula aqui o seu núcleo de extrema-direita delirante, enlouquecido. Né? Isso coloca uma questão também para os pré-candidatos de direita. Vão continuar a aplaudir? Porque até agora estão em silêncio. Vão o quê? Vão falar em... Não, vamos dar o indulto depois para Bolsonaro, caso a gente se eleja, né? Diante de uma agressão dessa natureza, o Brasil está sob ataque. No que couber ir a tribunais internacionais, tem de ir. Mas lembrando que a lei Magnitsky, ela é uma lei global, mas a sua regência é exclusivamente norte-americana. Não é? É isso aí. Aldo, bom, vamos aguardar a extensão dessas punições todas, né? Vamos. Não, e eu vejo, assim, o bovarismo a que eu me referia da Carla Zambelli não fica só na Carla Zambelli, né? Há outros, né? Eu vejo mesmo aqui as pessoas, os bolsonaristas, vêm aqui, tem muito não, mas tem muito sim também, e é bom, porque é sempre a chance de aprender alguma coisa, né? De ter alguma notícia
do mundo civilizado, né? Como na música do Milton, me mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. No mundo de algum bom senso. KKK, perdeu o mané, olha aí. Vocês estão achando que isso pode ser bom para vocês, de algum jeito? De alguma maneira, isso vai ser positivo, inclusive para as formulações políticas de vocês? Vocês não percebem que estão dando uma campanha quase de presente para aqueles que se opõem ao bolsonarismo? Porque, em última instância, a eleição vai ser sim ou não a sujeição a Trump. Não é isso? A mais grave agressão à soberania, eu acho que da história do Brasil, da história recente, pelo menos da história do Brasil republicano, e nem no Império houve uma agressão dessa natureza, não. O Brasil, a sua última guerra que lutou foi a Guerra do Paraguai. Intervenção dessa natureza nós nunca tivemos, né? No golpe de 64, havia a Operação Brother Sun, né? Se o Goulart tivesse resistido, certamente nós teríamos sofrido uma intervenção armada dos Estados Unidos. Pressões dos Estados Unidos sempre houve, espionagem, mas isso, digamos assim, isso está quase no mundo da realidade fática, né? Ninguém acha que não, só não pode ser descoberto. Agora, uma agressão dessa natureza, um ataque dessa natureza à soberania brasileira, isso nunca aconteceu. E tinha de acontecer pelas mãos, em último caso, né, ou por intermédio do bolsonarismo, de Jair Bolsonaro, né? Um sujeito que em 2017 foi para um evento na Flórida, acho, nos Estados Unidos, né, já construindo a sua candidatura no campo da extrema-direita, e bateu continência, e prestou continência, que é a expressão correta, e prestou continência à bandeira americana, que é outro caso inédito também. Nunca houve um governante no Brasil, nunca houve um candidato a governante, nunca houve uma expressão política importante que prestasse continência à bandeira de um outro país. Bandeira americana que costuma frequentar os eventos que eles fazem, né, em defesa de Bolsonaro, contra o Supremo, né, vão querer fazer mais manifestações. Então, isso vai alimentar, veja, isso é muito interessante, porque isso alimenta o delírio. Isso alimenta o delírio. Embora as medidas sejam realmente muito graves, vamos ver a extensão da Lei Magnitsky, que, insisto, ela também tem graus, né, mas coisa boa, obviamente, não é, mas é uma agressão absurda ao Poder Judiciário. E parte do princípio, inclusive, né, desde a carta do Trump, que o Judiciário brasileiro não é independente e que o Executivo aqui pode chegar para o Judiciário e passar ordens. O Trump tem uma visão, ou lhe passaram uma visão, de como funcionam os poderes no Brasil, que ele acha que é meio parecido com o que tem nos Estados Unidos, que são os tribunais regionais, que às vezes têm decisões contraditórias, que só em último caso chega à Suprema Corte. A Suprema Corte tem hoje uma maioria conservadora, que também muitas vezes decide não decidir, decidindo não decidir, prevalece a decisão de um tribunal ali, que é um tribunal amigo. As coisas aqui não são assim, né? O presidente não pode interferir na Suprema Corte. A Suprema Corte é autônoma, né? E vive em harmonia com os outros poderes, com as tensões naturais que existem, né? Agora, coisa dessa magnitude nunca se viu. É coisa de quem acha que pode tratar um outro país como colônia. É o Trump dizendo que ia invadir o Panamá para tomar o canal do Panamá de volta. Né? De volta não, tomar o canal do Panamá. Não, olha, vocês estão me enchendo aí, vamos tomar isso aí. Né? Até agora não aconteceu, mas sobrou, né, a promessa de uma nova invasão do Panamá, que já aconteceu antes. Então, são pessoas que... Veja, eles dão entrevistas em que eles chegam a especular até sobre intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. Na linha assim, não acho que chegue a tanto, mas sugerindo que poderia. Né? Flávio dá entrevista usando metáfora de bomba atômica. O irmão dele, Eduardo, a mesma coisa. Nunca aconteceu isso aqui.
Inclusive, o Congresso brasileiro tem que se manifestar, a cúpula do Congresso brasileiro tem que se manifestar, são os poderes, a autonomia dos poderes. Até porque Eduardo tinha colocado outro dia no alvo também o Alcolumbre e o Mota. Né? Depois falar para ele, não fale isso. Claro que é uma coisa muito séria, preciso estudar a reação. Agora, desde sempre, né, só cabe, aí sim, de verdade, né, só cabe uma posição que é a posição de resistência. Mais do que nunca, a soberania do Brasil está sendo atacada, está sendo agredida. E aqui fica uma pergunta, né, para certo colunismo nem que diz, Alexandre também exagera. O que vocês dirão e escreverão a partir de hoje? Puxa, o Alexandre exagerou, veio o tio Sam e puniu, falou, menino malvado, você não pode fazer isso, senão titio pune você. Né? O que essa gente vai falar? É isso mesmo, titio é muito bravo, titio é muito severo, a gente tem de se comportar. Vai ser isso?